Oi, sétimo ano, tudo bem? Nós já estudamos os domínios naturais do Brasil, o tipo de vegetação que nós temos nas áreas do Brasil, o tipo de clima. Falamos sobre as faixas de transição, que são as áreas entre os domínios, que misturam um pouquinho de cada domínio, né? E agora nós vamos entrar numa outra parte, ainda falando da parte de vegetação e domínios naturais do Brasil. Nós vamos falar, olha só, voltando um pouquinho, áreas de transição. São todas essas áreas mais claras aqui no mapa, onde existe uma certa variação, uma certa mudança. Por exemplo, vocês até escreveram muito bem para mim no Google Forms. Se eu estou aqui no Cerrado, que é esse domínio do meio, e eu estou indo em direção à floresta amazônica, não tem como, de um passo para o outro, se transformar em floresta. Então, ele vai se transformando aos pouquinhos, vai virando floresta, vai saindo do cerrado e se tornando floresta aqui. Essa área de transição mistura um pouquinho de cerrado, um pouquinho de floresta, até se tornar um domínio só. Agora, nós temos outras áreas que nós não chamamos de faixas de transição. São áreas de transição ou áreas de transformação. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho a região nordeste do país, tudo bem? Nós temos aqui os estados da região Nordeste, só que o Nordeste é uma região que tem uma variedade muito grande. Depende muito da área do Nordeste que eu estou falando. Por exemplo, aqui na zona da mata ou no litoral, uma área do Nordeste super rica. Olha, é uma área de praia, tem muito turismo, tem muito resort, muito parque aquático. Então, é uma região que não tem problema de seca, porque às vezes a gente pensa em Nordeste, só pensa em seca, né? Mas lá não tem esse problema de seca na zona da mata. É uma área que é muito rica no nosso país. E aí, à medida que eu vou me afastando do oceano e vou indo para dentro do Nordeste, a situação vai mudando. Olha só, entre a zona da mata e o sertão, que é onde nós temos muitos problemas, nós vamos ver agora, eu tenho essa faixa aqui, estão vendo? Que é o agreste. O agreste é uma faixa de transição. Olha por quê. Como é o sertão? O sertão é uma área muito seca. As plantas têm, olha, os galhos são retorcidos, não tem folhas, porque as folhas se transformaram em espinho, exatamente pela falta de água. Não tem grama, tem muito cacto que consegue estocar água. Mas pensa, gente, como é que eu saio de uma vegetação dessa, riquíssima, super úmida, e já me transformo nessa? Não tem como. Então, o agreste, olha só, é uma área de transformação. Eu vou me afastando da zona da mata, vou me afastando do oceano e vou indo em direção ao sertão. Então, o agreste é uma área de transição. Eu estou saindo da área úmida do Nordeste e entrando na área seca do sertão. Além disso, aqui, se o mapa estivesse continuando, aqui eu teria a região norte, tudo bem? O que eu tenho na região norte? A floresta amazônica. Tem como eu sair do sertão, que é dessa forma, e já entrar numa floresta? Igual eu falei para vocês no slide anterior, tem como eu pisar no sertão, eu dei um passo e já estou na floresta? Não. Então, o meio norte também é uma área de transição. É uma área que o sertão está se transformando em floresta até chegar aqui na região norte. Olha a diferença. Então, a gente consegue ver que no Nordeste nós temos uma variedade de vegetação muito grande. Olha, próximo do oceano eu tenho a zona da mata. Vai indo para dentro do sertão, eu tenho o agreste, que é a área de transição. Cheguei no sertão, que é uma área que sofre realmente com a falta de água, com a seca. Olha o tipo de vegetação que eu tenho. E a partir do momento que eu vou me afastando do sertão e vou indo em direção à floresta, eu tenho o meio norte, que já é uma transição do sertão para a floresta amazônica. Então, se eu falo para você de região Nordeste, quais são as duas áreas de transição da região Nordeste? O Agreste e o Meio Norte. O Pantanal também é uma área de transição. Olha onde ele está localizado. Ele vai ser uma área de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica. O Pantanal tem algumas características que são só dele. Durante a época das cheias, durante 6 meses do ano, todas as áreas próximas aos rios ficam alagados,
porque são áreas planas, área de planície, elas ficam alagadas. Então, o Pantanal não tem como se misturar com o Cerrado, por exemplo. O Pantanal tem uma vegetação bem higrófila, bem acostumada à umidade. O Cerrado não tem. Então, o Pantanal também é uma área de transição. É saindo do Cerrado em direção à Amazônia. Ou o sentido contrário, tá, gente? Saindo da floresta amazônica em direção ao Cerrado.